Olá pessoal do YouTube, hoje trazendo um vídeo de história falando de um país que já existiu nos Balcãs. Os Balcãs é uma região da Europa onde está alguns países, especificamente esses daqui: a Grécia, a Bósnia, a Sérvia, a Romênia, a Bulgária, a Macedônia, a Albânia, o Kosovo, Montenegro, Croácia e Eslovênia. Mas você sabe a história desse lugar? A origem de um grande país que vivia nas regiões mais ao noroeste dessa região. E como foi disso para o que está acontecendo? Mostrar no vídeo. Agora, a Iugoslávia são esses países aqui. Mas a origem da Iugoslávia. Vamos voltar um pouquinho para o ano de 1918. No ano de 1918 começaram a ter propaganda sobre o país. Principalmente na Segunda Guerra. O país era envolvido com vários povos no lugar. E tinha criado seu próprio hino e era um lugar bem legal de se viver na época. E a bandeira desse país era essa. E o hino feito pelo país durou de 1918 até o ano do colapso. Teve pelo menos 3 líderes conhecidos. E vamos lá. Pedro I da Sérvia foi o primeiro governante do Reino da Iugoslávia. Ele acabou morrendo no ano de 1921, no lugar para um outro líder, que foi bem conhecido, odiado pelos croatas e bósnios. Alexandre I da Iugoslávia foi um homem que governou a Iugoslávia do ano de 1921 até 1934. Ele fez altas reformas no seu governo e acabou sendo odiado por bastante dos governantes de outros lugares. Isso porque aconteceu muita coisa. O parlamento da Iugoslávia era bem controverso e acontecia muitas brigas. Uma dessas mais conhecidas foi no ano de 1928, onde que um parlamentar sérvio acabou pegando um revólver e atirando em 3 croatas, matando eles. Isso fez que Alexander se tornasse um rei ditador. E logo ele foi tirado no governo em 1934. Na verdade, ele foi assassinado quando ele estava em Marseille pelo um macedônio chamado Vladar Šeminčnik. Este homem acabou assassinando o rei da Iugoslávia. Fotos dele. E esse foi a arma que ele usou no assassinato do rei. Agora indo para o próximo líder. Pedro II foi um familiar de Pedro I. Ele governou o Reino da Iugoslávia de 1934 a 1945. Ele acabou fazendo muitas coisas, como propagandas antinazistas entrar na Segunda Guerra Mundial. Existia um grupo na Bósnia e na Croácia chamado UPEST, um grupo nazista. Me desculpa pelo nome,
O nome é o Tasha. Esse grupo terrorista nazista da Croácia foi bem brutal, principalmente na perseguição de judeus. Umas práticas bem nojentas era de pegar a gordura daquela pessoa e transformar em sabão. Até os próprios nazistas, que eram os filhos das putas, falaram assim: "Oh, isso é terrível, papapá." Então esse grupo acabou ficando perdido. E logo com a ascensão da União Soviética e dos países aliados, foi a fácil invasão. Bem, como vocês podem ver, esse era o mapa da Segunda Guerra Mundial no ano de 1943. Eu peguei no canal Geographic and in Space. Canal bem legal para quem quer saber de geografia. E logo vão começar o avanço da União Soviética e dos aliados pelo sul da Grécia e pela essa parte da Itália. Ó, esses grupos que estão se formando aqui na Sérvia são os Partizan. E o seu líder era Josip Broz Tito. E aqui está Nacional Liberação. Então, acho que é a Liberação Nacional das Armas. E foi isso que estava acontecendo. A revolta por aqui, pelo sul, fez que os nazistas acabassem encurralando na Alemanha. E foi um grande momento na história. E no dia 30 de abril, Adolf Hitler acaba se matando. Este homem foi o presidente da Iugoslávia do ano de 1946 a 1980. E simplesmente esse cara foi foda. Porque era uma ditadura legal de se morar. Não era como as outras comunistas. E muitas pessoas poderiam visitar esse país. Tanto que é que no funeral de Josip Broz Tito, que esses países de azul foram que compareceu no funeral de Josip Broz Tito. Até os países aliados da União Soviética e a OTAN participaram. Basicamente, bastante pessoa veio aqui até o funeral desse líder. Esses foram os grupos que apareceram também, são todos socialistas. Mas, enfim, voltando, a Iugoslávia começou a passar por sérios problemas. Tanto que nos anos 80 mudaram pelo menos 13 vezes de presidente. As coisas começaram a piorar mesmo na década de 90. Os croatas e os sérvios se odiavam. Então dá pra entender que esses grupos não iam dar bem se ia continuar ainda junto. Então aconteceu no ano de 1991, a Eslovênia acabou sendo independente
como mostra nesse vídeo. Logo a Croácia, a Macedônia do Norte, a Bósnia, só que com uma guerra. Esse de azul na Croácia era a Sérvia. Bem, a ONU, quer dizer, a ONU não, a OTAN teve muita participação nesta guerra, que fez que a Iugoslávia fosse extinta para num lugar ficasse Sérvia e Montenegro, um país que durou de 95 a 2006. E essa era a tal bandeira. Bem, teve outro fato bem importante na Guerra Eslava. Foi a Guerra do Kosovo. A República do Kosovo é um país que fica nos Balcãs e foi palco principal na Guerra do Kosovo entre a Albânia e a Sérvia e Montenegro. Onde que eu vou mostrar as fotinhas, peraí. Nessa guerra foi uma das mais brutais que teve. Vários civis acabaram morrendo. Mães acabaram sofrendo. E se não me engano, foi assim que surgiu a Seven Film, que nunca deve ser pesquisada por vocês. Bem, o que causou nisso? A Croácia ficou independente e começou a se tornar um país bem desenvolvível, igual a Eslovênia. A Macedônia do Norte continua sendo um país bem pobre após sua independência em 1991. No ano 2000, acabaram fazendo assim. A Bósnia é um país que é dividido pela parte muçulmana, a croata e a Sérvia. Então, 3 presidentes representam o lado croata, o muçulmano e o sérvio. 2006 chegou e Montenegro acabou pedindo sua independência. E foi assim que acabou o reinado da Iugoslávia. Perdão. Agora, o hino nacional da Iugoslávia. Obrigado, tchau! E se inscreva nesse canal.